dia, família. Família, hoje a palavra saiu do livro de 1 Samuel, capítulo 28, versículos 1 e 2, que diz assim: Algum tempo depois, os filisteus reuniram as suas tropas para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: Fique sabendo que você e os seus homens vão lutar ao meu lado. Claro que sim, respondeu Davi. Estou aqui para ajudar. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Está bem, disse Aquis. Você vai ser o meu guarda pessoal por toda a vida. Amém? Aqui é Deus dando uma estratégia a Davi novamente, porque Deus é um Deus de estratégia, família. Deus nos ajuda de uma maneira, muitas vezes, que a gente não entende. Mas é Ele que está permitindo. É através dessa permissão de algo diferente, estranho, talvez até ruim acontecer na nossa vida, para que depois venha a vitória, a bonança. Amém? Aqui Davi, olha, ele estava fugindo de Saul, porque Saul queria matar ele. No capítulo 26 aqui, vocês vão ver que Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não quis tocar no ungido de Deus. Ele fugiu de novo, continuou fugindo, e aqui ele veio se juntar aos filisteus. Os filisteus eram inimigos dele. Lembra? O filisteu, o gigante lá que Davi matou, eram inimigos, entendeu? Lembra que também lá atrás, Davi já tinha fugido para perto desse rei, esse rei Aquis. Ele foi também lá buscar um refúgio, só que quando ele foi buscar esse refúgio, ele foi reconhecido por alguns dos outros soldados lá dos filisteus. Aí eles falaram assim: esse daí não é Davi, aquele que as mulheres ficaram falando, que ele lutava, que ele matava soldado, matava muita gente, e Saul não matava menos que ele? Aí, quando ele viu que ele foi reconhecido, ele se fez de doido. Ele começou a babar, começou a fazer, sabe, coisas como se fosse um louco. Aí o rei Aquis, nesse tempo, falou: tira esse homem daqui, vocês estão vendo que ele está louco? Tira ele daqui. E não deu atenção. Foi a estratégia também de Deus. Isso daqui está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 10 ao 15, se vocês quiserem confirmar, tá bom? Então, família, e aqui Deus novamente levou Davi ali a se esconder ali junto com os filisteus. E aqui o rei Aquis estava achando que Davi tinha passado para o lado dele. Só que Davi só estava por um tempo. Foi 1 ano e alguma coisa que ele ficou ali mais ou menos com ele. 1 ano e alguns meses. E Davi, ele lutava, ele ia nas cidades vizinhas. O rei Aquis achava que Davi estava matando os inimigos do rei Aquis também. Só que Davi estava matando os inimigos de Israel. Não estava matando os inimigos do rei Aquis, dos filisteus, entenderam? Davi estava fingindo que estava invadindo uma cidade que o rei Aquis queria que ele invadisse, mas estava invadindo cidades inimigas de Israel. Se vocês lerem aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. Davi estava fingindo que estava sendo amigo do filisteu, mas não estava. Ele estava obedecendo a Deus. Então, quando ele ia nas cidades ali, destruir as cidades, que eram amigas dos filisteus, modo de dizer, ele matava todas as pessoas, crianças, adultos, tudo. Ele destruía tudo para ninguém contar para o rei Aquis o que ele estava fazendo. Mas ele, na verdade, estava a favor do Deus de Israel, sempre. Ele nunca quis prejudicar o povo de Deus. Muito pelo contrário, ele sempre quis ajudar. E é como nós, família, nós queremos sempre fazer o nosso melhor, ajudar aqueles que estão necessitando, fazer o bem, obedecer à ordem de Deus. E muitas vezes as dificuldades vêm, as lutas vêm, as consequências de alguma coisa aqui ou coisa ali. Tanto que Davi sofreu depois consequência, né? Porque eu já preguei nesses dias uma palavra aqui, nesses áudios, falando que Deus não permitiu que Davi fizesse como que eu falo? Uma igreja lá, eu esqueci agora o nome que fala e eu não quero parar o áudio. Deus não permitiu que ele levantasse uma igreja naquela época, ela mandou
Salomão, falou, Salomão que vai fazer, porque você está com a mão cheia de sangue. Porque Davi lutava muito, guerreava muito, matava muitas pessoas, as pessoas que vinham contra ele sempre era mais forte, mais valente, porque Deus era com ele, então ele matava, então a espada dele sempre estava ensanguentada, né? Ele sempre estava com a mão suja de sangue. E Deus falou, não, deixa o seu filho fazer isso, fazer uma igreja para mim. Eu esqueci o nome agora mesmo, família, misericórdia. Deixa que o seu filho, Salomão, vai fazer. Então, teve as consequências, mas Deus sempre esteve com Davi. Deus sempre deu estratégia para Davi. E aqui foi mais uma vez que Deus estava dando estratégia. Então, eu creio que nessa manhã, Deus está falando conosco que não importa a situação, olhe para o alto, peça socorro para Deus, peça estratégia para Ele, que Ele vai dar estratégia. Pede ajuda para Ele. Muitas vezes está acontecendo uma situação na sua vida que você não está entendendo, mas provavelmente Deus está permitindo que aconteça isso para lá na frente você ver o que Deus vai fazer na sua vida e na minha vida. Quantas vezes Deus mudou situações na minha vida. Primeiro Deus permitiu um vento, permitiu uma luta, permitiu uma dificuldade, mas Ele quer ver como que nós passamos essas dificuldades, se nós continuamos a obedecer a Ele ou se nós nos bandeamos para o outro lado. E nós não podemos nos bandear para o outro lado de maneira alguma, família. Davi aqui, ele falou, olha aqui, no versículo 2, ele falou, claro que sim, respondeu Davi, estou aqui para ajudar, você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Depois, lá na frente, o rei Aquis viu, né, que Davi continua lutando pelo povo dele, mas porque Deus estava com ele. E aqui na frente também nós vamos ver, continuando aqui a ler, no capítulo, deixa eu ver, 30, no capítulo 30, aqui, a partir do versículo, não, no capítulo 31, nós vamos ver que depois Saul foi morto naquela guerra, que daí, enquanto Davi estava com o rei Aquis, aí eles tiveram aquela luta para ir lutar contra os soldados do rei Saul, contra Saul. E aí, Deus não permitiu que Davi fosse. As pessoas que estavam junto com o rei Aquis falaram, não, deixa Davi aí, Davi ele vai acabar se bandeando pro lado deles na hora que estiver lá na guerra. Quer dizer, talvez Davi poderia ter feito isso mesmo, porque eles foram lutar contra o rei Saul e contra Jonatas. Tanto que Davi depois chorou muito pela morte deles, mesmo Saul sendo inimigo de Davi. Davi chorou muito pela morte do melhor amigo dele também, de Jonatas. Mas Deus não permitiu que ele fosse nessa luta para matar eles. Então Deus sempre vai dar um jeito de colocar tudo no lugar, família. Deus não faz as coisas de qualquer maneira. Deus permitiu que Davi ficasse ali naquele tempo, ali escondido, aí depois permitiu que o rei Aquis fosse com outros soldados lá lutar contra Saul, contra Jonas, e eles morressem lá sem ter a mão de Davi no meio. Entenderam? Deus dá jeito no jeito que não tem jeito. O meu finado pastor João, ele falava isso sempre na igreja. E eu aprendi muitas coisas nessa igreja que eu congreguei. Muitas coisas que eu aprendi foi lá. Então, Deus sempre vai ter um jeito para você sair dessa situação difícil que você está, família. Deus sempre vai ter uma maneira de te ajudar. Não estranhe, não tenha medo, porque Deus está com você. Deus vai estar com você. Se você estiver com Deus, Ele sempre vai estar com você. A não ser que você se afaste de Deus. A não ser que você queira realmente fazer as maldades do mundo. Mas se você continuar obedecendo o que Deus está colocando no seu coração, vai dar tudo certo. Amém, família? Bom dia, família.